Fala galera, beleza? Estamos aqui a bordo do Audi A4 do canal. Vamos mostrar uma coisa bem interessante hoje. Muita gente conhece, muita gente não conhece. A gente vai falar hoje do câmbio CVT. O câmbio CVT é famoso aí, né? Hoje em dia, né? Nessa época aqui, desse ano desse carro aqui, não se tinha ainda aqui na região, no nosso Brasil, né? O câmbio CVT, ele é um câmbio automático. Aliás, automático entre aspas, né? Ele é um câmbio totalmente banhado a óleo 100%. O câmbio CVT, ele, digamos assim, ele simula as marchas do veículo, certo? Então, que nem no caso esse Audi A4 2004, ele tem um câmbio CVT já na época. No caso 6 marchas, que na época 6 marchas era, nossa, muita marcha, né? Então o câmbio era 6 marchas. O câmbio CVT, ele simula as marchas. Ele não tem os engates das marchas igual o câmbio automático que se tem por aí. Exemplo dos carros automáticos aí, vamos usar um exemplo aí, um Azira, um Cruze, sei lá, enfim. Esse é o câmbio automático. Então ele muda a marcha mesmo, real. Deixa eu dar caminho pro cara passar aqui pra não atrapalhar o caminho deles. O câmbio CVT, ele, como eu disse, simula as marchas. Então se você manter o pé bem relado no acelerador, ele vai deslanchando, ele vai andando e não vai aumentando as rotações do carro. Se você precisar acelerar o carro, precisa fazer uma ultrapassagem, alguma coisa, acelerar, vamos dar um exemplo, você está a 5.000 giros acelerando o carro para ultrapassar alguém. Se você manter o pé em 5.000 giros, ele não vai ultrapassar os 5 nem voltar, ele não vai nem passar nem para trás. Ele vai mantendo aquilo lá até chegar à velocidade máxima do carro, entendeu? Até o quanto ele aguentar. Eu tô andando com o carro aqui agora, eu vou fazer vou mostrar para vocês como funciona, mais fácil mostrando, né? No caso desse carro aqui, ele é o Multitronic, então ele muda a marcha no volante também, ou muda a marcha no câmbio. Então ele simula as marchas. Então ele simula 6 marchas. Então se eu colocar aqui no modo manual, ele vai simular as marchas, vocês vão ver também. Primeiramente vamos fazer pelo modo do câmbio, no caso no automático, né? Vou mostrar o painel dele aqui. Eu estou a 50 por hora e o giro está ali em 1000, certo? Eu vou acelerar um pouco o carro, ele vai aumentar o giro. Ele vai aumentar a velocidade e o giro não vai aumentar. Tá vendo? Esse é o câmbio CVT. Então ele não força o carro, né? Eu tô acelerando o carro mais forte, mais forte, mais forte, e ele tá baseado no meu pé, não no câmbio. Isso é uma simulação. Ele tá simulando a marcha. Agora eu tô pisando no freio porque eu tô numa descida, então ele automaticamente reconhece que eu tô pisando no freio e ele vai reduzindo, né, pra segurar o carro. Uma coisa bem interessante também. É um carro que você não fica na mercê de nada. Então eu vou fazer o retorno aqui e vou subir e vou mostrar pra vocês subindo como ele se comporta. Olha lá, agora eu pisei no acelerador, ele entendeu que eu tava pisando pouco, ele foi baixou a rotação do carro, pro carro deslanchar mais. Vou achar um modo de virar aqui pra mostrar. Acho que nessa reta aqui seria perfeito. Certo, vou virar então o carro. Bom pessoal, vou virar o carro aqui. A gente vai fazer a gente vai mostrar como funciona ele subindo, né, ou rotações mais altas. Então agora eu vou acelerar ele. Reparem que ele não vai ter trocas de marcha. Ó, ele fica só nisso. Se eu manter ali, ó, 4.000 giros, ó, ele dá 4.000 giros, 4.000 giros, 4.000 giros, 4.000 giros, certo? Ele não oscila, ele não tem mudança de marcha. Se eu tirar o pé, ele vai andar com pouca rotação. Ele vai baixando a rotação, né? Que agora eu tô na subida, ele vai baixando mais lentamente.
mas repare que ele já baixou. Então se eu manter aqui o pé em 2.000 giros, ele vai ficar em 2.000 giros até quando você quiser, entendeu? Por que isso? Isso descarta os intervalos de troca de marcha, entendeu? As trocas de marcha dele manuais são muito precisas. No caso de um carro automático já teria um intervalo de troca, o que ganha tempo, né? E ganha economia de combustível também. Fora que o dono do carro não fica passando nervoso com trocas de marcha, intervalos longos, né? Um exemplo aí são Chevrolet Cruze, Cobalt, Spin, aqueles carros automáticos de 2012, 2014, 2015, mais ou menos assim. Todos têm um intervalo grande de troca. Você vê muita reclamação aí. É complicado, é nojentinho, né? Dizem que hoje os mais novos resolveram, mas não foi tanto assim a resolução do problema, né? Bom, vamos voltar aqui. Então já mostrei mais ou menos como funciona. Agora eu vou mostrar o modo manual. Lá no painel estamos em 5ª marcha, certo? Olha lá, eu botei a 4ª marcha. Lembrando que eu estou mudando no volante, o que é interessante, né? Só para citar. Vou botar a 3ª marcha. Ó, repare que ele não tem intervalo de troca. Agora eu vou botar uma 2ª, 3ª, sem intervalo de troca. Ó. 4ª, opa, 4ª, sem intervalo de troca. Ó, eu voltei pra 3ª, ele não tem intervalo de troca. Botei a 4ª. Não posso pisar muito porque a estrada aqui é complicado de andar. É muito motor pra pouca estrada. Mas quem perguntou aí se ele anda bem, vamos dar uma esticadinha só pra ver se ele anda bem mesmo. Lembrando que ele é um carro V6 de mais de 1.500 kg, né? Então pequenos intervalos, olha lá, ele dá 140 por hora, pequenos intervalos. Agora eu passei pra 5ª marcha, ainda temos a 6ª marcha ainda, né? Então é um carro que põe um respeito aí. Beleza, galera? Deu pra entender mais ou menos o que é o câmbio CVT? Eu queria citar muito isso aí porque esse carro desse ano, né, pra época custava 190 mil reais. Então ele tinha que ter uma explicação dos 190 mil reais em 2004, né? É meio absurdo, vai custar 190 mil reais em 2004, que carro que é esse, né? Então na época o câmbio CVT ele não era tão famoso, ele não tinha tanto nos carros ainda. Então a Audi foi meio que pioneiro nessa parte, né? Câmbio bem interessante para a época. Até hoje ele é interessante. Ele tem muitos carros aí saindo com câmbios absurdamente estranhos, né? Então é uma coisa difícil de entender. Então esse é um ponto positivo do carro. A gente vai mostrando aos poucos, né? Por ser o carro do canal, a gente vai ter bastante conteúdo para fazer aí. Então estamos começando por isso. Vamos mostrando aí. Vou postar um outro vídeo também mostrando o que a gente vai fazer nele, de melhorias, deixar ele interessante. E curte aí, se inscreve aí que só vai compensar no final. Beleza, galera? Portal de Campos do Jordão. Agora tudo é com portal de Campos do Jordão, pra chamar atenção. Lembrando que é vídeo todo dia no canal. Todo dia vai ter vídeo, até a gente começar a postar 2 vídeos por dia. Gerando conteúdo aí, beleza? Falou, valeu!